aula de hoje, nós vamos falar do conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros é formado por números negativos, pelo zero e pelos números positivos. E esse conjunto ele pode ser representado numa reta numérica, onde a gente tem todos os números do conjunto dos inteiros ali. Mas antes de falar da reta numérica, vamos lembrar uma coisinha. Os números positivos, 1, 2, 3, 4, eles não têm necessidade de ter o sinal de mais antes deles. Agora, os números negativos precisam do sinal de menos antes deles. Eu nunca posso deixar de representar um número negativo sem o sinal de menos. Então vamos à reta numérica? Observe aí na reta numérica que ao final e ao início a gente tem 3 pontinhos. Isso é para significar que a reta, o conjunto, não tem nem início e nem fim. Ele vem lá dos números negativos, passa pelo zero e vai pelos números positivos. Se essa reta tivesse um meio, a gente diria que o zero está ali no meiozinho dessa reta. Só que a gente não tem como precisar o meio dessa reta, porque afinal não tem nem início nem fim. À esquerda do zero ficam todos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, por aí vai. E à direita do zero ficam todos os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. E por que a gente precisa conhecer a reta numérica? Porque tem um monte de conclusões que a gente pode tirar só de olhar para a reta numérica. Por exemplo, comparação de números inteiros. Os positivos é fácil, a gente aprendeu a comparar número positivo desde criança, né? A gente sabe que 1 é menor que 2, 1 é menor que 3, que 4 é maior que 3, isso a gente aprendeu desde criança. Mas e os negativos? A reta numérica nos auxilia, porque quando a gente olha para a reta numérica, a gente vê que os números positivos estão crescendo da esquerda para a direita. E o crescimento dos números negativos tem que acompanhar o mesmo ritmo, então eles têm que crescer da esquerda para a direita. Então, nesse caso, a gente vai ver que o menos 2 ele é maior que o menos 3, que o menos 1 é maior que o menos 2. Parece complicado? Mas não, a gente vai descomplicar isso agora. Para comparar números negativos, a gente pode usar duas saídas. Ou a gente fica olhando para a reta numérica, e aí a gente vai ter que sempre quem está mais à direita é o maior. Então a gente pode olhar aí na reta e ver, ó, menos 1 ele é maior que menos 2, é maior que menos 3, é maior que menos 4. O menos 2 é maior que o menos 3 e o menos 4. O menos 3 é maior que o menos 4. Mas e se eu não tiver uma reta numérica? Como é que eu vou fazer para comparar? A gente pode fazer do seguinte jeito. Eu chamo de pensar ao contrário. Como a gente já sabe há muito tempo como faz comparação de número positivo, vamos usar isso que a gente já sabe a nosso favor. Por exemplo, eu quero comparar menos 5 com menos 6. Como é que eu faço se eu ainda não sei? Simples, eu esqueço o menos 5 e o menos 6 e penso no que eu conheço, que são o 5 e o 6. O 6, ele é maior que o 5, não é isso? 6 é maior que 5. Então, lá nos números negativos vai ser o contrário. O menos 6 vai ser menor que o menos 5. É isso que eu chamo de pensar ao contrário. Aquele raciocínio que a gente tem lá no conjunto dos números positivos, a gente vai ter que trocar, vai ter que fazer o contrário para os números negativos. Então, por exemplo, comparar menos 1 com menos 3. Eu comparo 1 com 3. 1 é menor que 3, então menos 1, ao contrário, vai ser o quê? Maior que menos 3. Então, resumindo a comparação de números inteiros através da reta numérica, a gente pode dizer que os números negativos são sempre menores do que o zero e que os números positivos. O zero é sempre menor que todos os números positivos. E o crescimento da reta é sempre da esquerda para a direita. Então, os números positivos a gente compara do jeito que sempre aprendeu a vida toda. E nos números negativos, se a gente não tiver uma retinha na mão para ver quem está à esquerda e quem está à direita, a gente pensa ao contrário dos números positivos. Olhando para a reta numérica, a gente também pode ver antecessor e sucessor de um número inteiro. A gente já aprendeu que antecessor, o que vem antes, está à esquerda. Sucessor, quem vem depois, está à direita. Assim, a gente já aprendeu que o
antecessor de 3 é 2 e o sucessor de 3 é 4. Mas e nos números negativos? É a mesma coisa. Quem está à esquerda é o antecessor, quem está à direita é o sucessor. Só que aí a gente vai olhar ali na reta e vai ver. Quem é o antecessor de menos 2? É o menos 3. E quem é o sucessor de menos 2? É o menos 1. E se eu não tiver uma reta numérica, como é que eu vou fazer essa comparação de antecessor e sucessor? Da mesma maneira que eu falei lá, como compara números negativos. Eu vou pensar ao contrário dos números positivos. Quem nos positivos seria o antecessor vai ser o sucessor e vice-versa. Complicado? Vamos tentar? Quem é o antecessor de menos 4? O antecessor de menos 4 é menos 5. O sucessor de menos 4 é menos 3. Se você ainda tiver dúvida, faz um exercício, coloca números positivos e negativos no papel, coloca o antecessor e o sucessor deles, depois desenha uma reta numérica que tenha todos esses números. Aí você localiza o número que você colocou, quem está à esquerda vai ser o antecessor, quem está à direita vai ser o sucessor. E aí você corrige e vê se você já entendeu. Também podemos ver na reta numérica quem são os números opostos ou simétricos. Matematicamente, oposto ou simétrico, que é a mesma coisa, é o número que está à mesma distância que outro do zero. Olha aí na reta numérica. O 1 está à mesma distância que o menos 1, o 2 à mesma distância que o menos 2, o 3 à mesma distância que o menos 3 e o 4 à mesma distância que o menos 4. Então, dessa definição matemática de oposto ou simétrico, a gente já pode perceber que, na prática, o oposto ou simétrico de um número é ele com sinal trocado. Então, o oposto de 4 é menos 4, o oposto de menos 2 é 2, o oposto de 6 é menos 6 e o oposto de menos 10 é 10. Basta trocar o sinal do número que eu obtenho o seu oposto ou simétrico. E outra coisa que a gente consegue ver também na reta numérica é o módulo de um número inteiro. O módulo de um número é a distância que ele está do zero. Distância é sempre positiva, então o módulo é positivo. E aí, como é que a gente faz para descobrir o módulo de um número? Facinho. Módulo de 3, 3. Módulo de menos 3, 3. Módulo de 8, 8. Só que aí a gente tem uma representação matemática muito importante para o módulo. Quando eu falo do módulo de um número inteiro, eu represento ele entre duas barras. Então, se eu escrever barra menos 8, barra, significa que eu estou escrevendo módulo de menos 8. Ok? E, gente, e o módulo de zero? Quem é? É zero, né? Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijo!